Oi, gente. No vídeo de hoje, iremos falar dos contratualistas e outros autores importantes para a compreensão da política clássica e também da política contemporânea, que é a política que vivemos no nosso dia a dia. Primeiramente, precisamos entender o que é o contrato social. O contrato social é um tipo de contrato entre governantes e governados, que, de acordo com os contratualistas, surge quando o ser humano transcende o estado de natureza e sente a necessidade de escolher um governante para organizar o estado. Isso porque o estado de natureza, que é anterior à sociedade civil, era entendido como um momento em que o meio social estava suscetível ao caos, porque os seres humanos viviam sem leis para nortear suas vidas. Portanto, o contrato social corresponde a um pacto para organizar a sociedade e concede o direito ao governante de governar o Estado e, consequentemente, a vida dos indivíduos. A forma de governar pode ocorrer de várias maneiras, seja pelo voto, por escolhas religiosas, por valores e etc. O primeiro filósofo contratualista que iremos ver é o Thomas Hobbes. O Hobbes foi um filósofo defensor do absolutismo, que era o poder absoluto do monarca, independente de outros órgãos. Para ele, o estado de natureza é um estado onde não existiam leis e os homens nasciam maus, podendo provocar uma desordem social. No estado de natureza havia guerra constante, ausência de leis, caos e interesses particulares. Os seres humanos apenas lutavam por sobrevivência, portanto, eram inconfiáveis e selvagens. É dessa noção que surge a frase do Hobbes de que o homem é o lobo do próprio homem, porque os homens estavam motivados pelos seus próprios interesses e, nessa luta pela sobrevivência, lutavam entre si, gerando caos social. No contrato social para Hobbes, ter 100% de liberdade não era algo bom, então os seres humanos deveriam deixar o governante agir sobre suas vidas pelo bem da sociedade. Inclusive, o governo podia atentar contra a vida daqueles que ele julgasse atrapalhar a ordem social, sem qualquer lei ou diálogo com a população. Além disso, os indivíduos não podiam possuir propriedades privadas, porque essas caberiam apenas aos governantes. Porém, numa situação em que o povo julgasse que o governo não estava sendo devidamente representativo, eles poderiam retirar o poder do governante, uma vez que foi o próprio povo que concedeu esse poder a ele. Por isso, o Hobbes faz uma metáfora com a imagem do Leviatã, que é uma figura bíblica que representa um poder absoluto. Na imagem do Leviatã relacionada ao Hobbes, nós podemos perceber que o corpo do governante do Estado soberano é formado pelo povo, sustentado pelo povo. Então, esse corpo também pode ser derrubado por esse mesmo povo. O outro filósofo contratualista é o John Locke, que foi um iluminista que pertencia à burguesia e era contrário ao Estado absolutista. Para o Locke, o estado de natureza era inseguro, porque o ser humano não nascia bom nem mau, mas poderia ser movido por interesses pessoais, o que poderia ameaçar o bem comum. Para ele, os seres humanos devem ter direitos inalienáveis, que são direitos com os quais você nasce com ele e ninguém mais pode te retirar. Esses direitos são, por exemplo, a vida, a liberdade e a propriedade, e o Estado deve garantir esses direitos. Porém, como Locke defendia os interesses da burguesia, a propriedade que ele se referia só poderia ser acessada por quem tivesse condições financeiras para adquiri-la. Além disso, a liberdade não referia à liberdade de fazermos o que quisermos, mas sim à liberdade individual de aumentar a sua propriedade de acordo com seu poder aquisitivo.
Por isso, dizemos que o Locke é o pai do liberalismo econômico, porque essa é a ideia que norteia essa forma de governo. Diferente do Hobbes, o Locke acreditava que o Estado não poderia usar das suas forças para governar. Portanto, não poderia tentar contra a vida dos seus governados, já que a vida era então um direito inalienável. Para o Locke, o contrato social deveria ser regido por uma democracia representativa, ou seja, pela escolha de um governante por meio do voto. Porém, o voto era um direito apenas das classes mais abastadas, o que tornaria o direito representativo apenas para a burguesia e excludente para as demais partes da população. O terceiro filósofo contratualista foi o Rousseau, que foi um filósofo iluminista. Para o Rousseau, no estado de natureza, os homens são bons, mas a sociedade os corrompe em função dos conflitos, das desigualdades sociais e das disputas de interesses. O contrato social para o Rousseau deveria ocorrer por meio da democracia participativa, ou seja, pela participação do povo nas tomadas de decisões políticas, que poderia ocorrer, por exemplo, em reuniões em praças, onde a população poderia consentir ou contestar o que os governantes decidissem para o governo do povo. Para o Rousseau, a propriedade privada era a principal causa das desigualdades sociais, uma vez que só quem poderia acessar esses bens seria quem tivesse condição financeira para adquiri-los. O outro autor que iremos estudar não é um contratualista, mas é muito importante para compreender a política clássica e contemporânea, que é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel nos permite entender por que os homens maus têm vantagem sobre os homens bons. De acordo com ele, os homens maus estão dispostos a agir com astúcia e com as piores ideias para atingir um fim, diferente dos homens bons que possuem uma fraqueza, que são, no caso, os princípios éticos. A frase "os fins justificam os meios" é comumente relacionada ao pensamento de Maquiavel, porque ele acredita que mentir, distorcer os fatos, ameaçar os opositores, usar palavras de efeito são alguns dos meios que o governante deve aderir para ter um bom governo. Para Maquiavel, ser bom e virtuoso poderia ser um problema, porque os homens maus, egoístas e propensos às corrupções geralmente se davam bem em relação aos outros. Portanto, o governante deveria agir com virtude, que é a astúcia, a sagacidade, e não se surpreender pela fortuna, que no caso é a sorte de governar bem. Muitos de nós já nos vemos diante de situações parecidas com as que Maquiavel fala, quando, por exemplo, nos deixamos levar pelo medo da autoridade que o outro exerce sobre nós. Maquiavel acredita que se o governante se deixa levar pela bondade, pela ética, em algum momento poderá ser trapaceado. Por isso, para ele, é mais importante ser temido do que ser amado. Outro autor importante para compreender as relações políticas clássicas e contemporâneas é o Max Weber. Para o Weber, o poder corresponde à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo em casos que há resistência. Por exemplo, quando você e um amigo escolhem um filme para ir no cinema, quando seu amigo decide o filme que vocês vão ver, há um exercício de poder, porque a escolha de um está influenciando a ação do outro. Então, toda a ação que influencia um indivíduo é, para o Weber, uma forma de exercício de poder. As relações sociais podem ser carregadas de poder. Nossos pais, por exemplo, exercem poder sobre nossas ações. E o inverso também acontece quando os filhos têm o poder de influenciar a ação dos pais. Por exemplo, quando uma criança pede um presente e então consegue esse presente pelos pais. Então o poder está presente nas relações sociais, públicas e nas relações privadas também.
uma vez que o Estado e as instituições que são de âmbito público exercem poder sobre os indivíduos. Então é importante a gente ter em mente que o poder não está relacionado só ao Estado. A população também possui poder e o poder não está apenas relacionado à dimensão macrosocial, mas também à dimensão microsocial. No nosso cotidiano, nas relações mais corriqueiras, nós percebemos a influência do poder e também do exercício político. O Weber destaca 3 formas de dominação, que são a carismática, tradicional e legal. A dominação carismática é a dominação que ocorre por meio da virtude ou do carisma de um líder político, por exemplo, no caso do Mahatma Gandhi, que por meio de sua influência carismática lutou e conquistou uma série de direitos civis para a população indiana. Outra forma de poder, que é a tradicional, ocorre por meio da tradição, como por exemplo ocorria na monarquia, quando os senhores tinham poder sobre seus súditos, ou quando ocorre no âmbito religioso, quando alguma figura religiosa tem poder sobre seus fiéis. Por fim, a dominação legal, que é a dominação burocrática, a dominação jurídica, constitucional, como por exemplo as eleições presidenciais. Existe a concessão de poder político a um representante político por meio de normas que constitucionalmente são norteadas pela legalidade da instituição. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Oi, gente.